Esta é uma apresentação sobre a gestão estratégica de custos elaborada pelas alunas Maria Olívia Cavalcante e Patrícia Ribeiro Bastos, da Universidade Federal de São Paulo. O objetivo desta apresentação é explicar como a gestão estratégica de custos se caracteriza na busca da vantagem competitiva para as empresas e foi feita baseada no artigo Caracterizando a Gestão Estratégica de Custos na Busca de Vantagem Competitiva, elaborada pelos autores Guilherme Wittmann, da PUC-PR, Alceu Souza, PUC-PR, Luiz Carlos Duclos, PUC-PR e Luciano Bendlin, da UNC Mafra. No passado, a definição da palavra estratégia era sempre empregada para a área militar. Na literatura, foi abordada como um dos principais motivos de sucesso de líderes, seja no governo de uma nação ou mesmo em estratégias de vitórias em batalhas, como por exemplo vemos no livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e no livro O Príncipe, de Maquiavel. Já em âmbito empresarial, a palavra estratégia começou a ser discutida na época de 1990, através do relatório de Gordon Howell. Este relatório foi resultado de uma análise de currículos e ensinos de escolas de administração, que resultou numa pesquisa em 1959 dizendo que a disciplina de política de negócios deveria ser uma das matérias-chave no curso de administração. Com o passar do tempo, essa disciplina passou a ser chamada de administração estratégica. Porém, independente do âmbito, seja ele militar ou empresarial, o objetivo da estratégia sempre foi o mesmo: combater o oponente. Para Basic, estratégia pode ter duas perspectivas. Na primeira perspectiva, a formulação da estratégia acontece em momentos onde não ocorrem inovações e as estruturas empresariais estão estáveis. Na segunda, as inovações moldam o mercado e alteram as estruturas empresariais. Ou seja, nesta segunda, a estratégia acaba alterando significativamente o mercado e levando a gestão de custos a um patamar superior. A estratégia se trata de um plano, um caminho a ser seguido, ou seja, a estratégia é como a empresa quer estar daqui a um certo período de tempo. Os autores deste artigo afirmam que as estratégias implicam em escolhas e que ela tem relação direta com a estrutura e com o ambiente no qual está inserida, ou seja, a estratégia vai demandar novos e variados tipos de recursos que, por sua vez, acabam alterando sua estrutura e os seus custos. A estratégia e a vantagem competitiva. Além de proteger a empresa do mercado, a vantagem competitiva pode servir também como ferramenta de ataque aos concorrentes. Para superar as demais empresas e criar vantagem competitiva, Porter destaca 3 estratégias. A primeira delas é liderança no custo total. A segunda, diferenciação. E a última, enfoque. Liderança no custo total. Essa estratégia busca possuir o custo mais baixo do mercado, porém, para que ela consiga tal objetivo, é necessário manter grande escala de produção, para que se possa ratear os custos e as despesas fixas. Além disso, é importante possuir grande parcela de mercado para que essa quantidade grande seja absorvida. Por se tratar de grandes volumes de produção, o poder de barganha dos fornecedores é certamente reduzido. E tendo o menor custo do mercado, esta estratégia garante uma elevada margem de lucro,
Lucro este que muitas vezes é reinvestido na empresa, seja por meio da compra de novos equipamentos mais modernos ou até mesmo de melhorias de processo, que sempre objetivam a manutenção do custo baixo. Diferenciação. O objetivo desta estratégia é criar um produto único no mercado que tenha características únicas em comparação à concorrência e que, devido à sua exclusividade, obtém certa lealdade de seus clientes. Além disso, os consumidores não possuem grande poder de barganha, pois os produtos são específicos e com isso as empresas ganham grande margem de retorno. A estratégia de enfoque tem o objetivo principal escolher um determinado público-alvo e atender às necessidades deste. Essa estratégia pode oscilar entre baixo custo e valor percebido, dependendo do seu público-alvo. Concorrência. Um dos motivos da queda da vantagem competitiva é a concorrência. Porter diz que a compreensão da concorrência deve ser um dos fatores mais importantes na elaboração da estratégia empresarial. Diz também que em uma economia globalizada, os concorrentes, diretos ou indiretos, influenciam a competitividade da empresa. Sendo assim, ele descreve que há 5 forças que influenciam a competitividade. Dessas forças, 2 estão diretamente ligadas à concorrência, e são elas: rivalidade entre os concorrentes e potenciais entrantes. 3 delas estão indiretamente ligadas à concorrência, que são clientes, fornecedores e produtos substitutos. Ou seja, em suma, podemos resumir que concorrentes são empresas que atendem às mesmas necessidades dos clientes. O autor destaca também que a concorrência trata-se do enfrentamento das empresas, e neste enfrentamento, as empresas buscam surpreender o concorrente ou até mesmo transformar o mercado. Bassic diz que a concorrência é um processo dinâmico de mudança e que muitas vezes acontece em um ritmo lento, porém em outras em ritmo alucinante. Desta maneira, o dinamismo e a velocidade do mercado variam de acordo com os concorrentes que estão inseridos e também das próprias características do mercado. Riscos. Existem 3 fatores que podem alterar a estratégia da empresa. São eles: risco de demanda, risco competitivo e risco de competência. O risco de demanda acontece quando o valor apresentado pode ser compreendido como vantagem competitiva. Dessa maneira, se o valor apresentado não for suficiente ou estiver de acordo com as expectativas dos clientes, ocorre o risco do produto não ser comercializado conforme o esperado. O risco competitivo acontece quando a empresa não consegue atender uma demanda elevada ou a capacidade de produção é baixa. Neste distanciamento das curvas de demanda e oferta, os concorrentes podem conquistar os clientes. O risco de competência acontece quando a empresa não está apta a fornecer as propostas de valor pelas quais os clientes estão dispostos a pagar. Sendo assim, a empresa onera sua estrutura de custos para oferecer um serviço superior, que ocorre devido às pressões de mercado. E sendo assim, para melhor estruturação das estratégias empresariais, esses 3 riscos devem ser analisados calmamente. Gestão estratégica de custos.
A gestão de custos e o controle de custos sempre fizeram parte da rotina das empresas. A redução de custos é considerada crucial para manter o lucro nas empresas e segurar o preço baixo para competir com o mercado. A concorrência, principalmente por conta da entrada de empresas orientais no mercado na década de 70, fez com que as empresas se preocupassem com os custos, muitas vezes somente para sobreviver no mercado, como disse Martins em 2003. Porém, essa visão mais operacional de gestão de custos está sendo abandonada e o conceito de gestão estratégica de custos, GEC, está se tornando mais importante para as empresas. Segundo Souza e Clemente, em 2007, por muito tempo as empresas praticaram a gestão de custos com foco na eficiência do processo produtivo e usaram o custo unitário como parâmetro de desempenho. Para os autores, Souza e Clemente, a redução de custos acontece naturalmente como uma consequência das melhorias dos processos. Nesse sentido, Basic, em 2008, analisa que a gestão de custos deve ser compreendida como uma análise da estratégia da organização e também da competitividade, não mais como uma gestão restrita aos controles operacionais somente, como era feito no passado. Souza e Clemente, de novo em 2017, ainda destacam que a redução de custos ao longo da cadeia tornou-se imperativo para se conseguir vantagem competitiva. Assim sendo, a ampliação da visão de gestão de custos pura, operacional e de processo para uma abordagem mais ampla, analisando toda a cadeia produtiva, é imperativa. Basic, em 2008, afirma que a ampliação da visão de gestão de custos para a cadeia como um todo fornece informações para a administração criar e aumentar a competitividade empresarial. Porém, a simples e eficiente gestão de custos não se caracteriza como uma gestão estratégica de custos. Para Souza e Clemente, 2007, a gestão estratégica de custos ocorre quando existe um sistema de informação de custos que auxilie o processo de formulação e avaliação de estratégias dentro de uma organização. As estratégias devem fornecer subsídio para a administração para que a estratégia seja então formulada e avaliada. Shank e Govindarajan, em 1997, argumentaram que os conceitos de análise de custos e gestão estratégica de custos são diferentes. Conforme Souza e Clemente disseram em 2007. Para os autores, a visão mais clássica de gestão de custos tem como fundamento as análises financeiras das decisões tomadas pela direção. Por outro lado, a gestão estratégica de custos, para os autores, é uma análise de custos vista sob um conceito mais amplo, em que os elementos estratégicos tornam-se mais conscientes, explícitos e formais. A ampliação da visão da gestão de custos para a visão de gestão estratégica de custos é observada também por Basic em 2008. Neste sentido, Martins, em 2003, ressalta que a gestão estratégica de custos vem sendo utilizada para a integração que deve haver entre o processo de gestão de custos e o processo de gestão da empresa como um todo.
A integração da gestão de custos com a gestão da empresa vai ser necessário para que as empresas possam sobreviver num ambiente de negócios crescente, globalizado e competitivo. Isso Martins disse em 2003. Imagina como isso não deve ser levado em conta nos dias de hoje. Para Shank Govindarajan, em 1997, e Martins, em 2003, a visão mais ampla das análises de custos interrelacionada com os elementos estratégicos fornece melhores informações para a administração. Shank e Govindarajan, Souza e Clemente e Basic ainda apontam o elo de ligação da gestão estratégica de custos com a vantagem competitiva ao afirmarem que esta pode ser criada a partir de informações de custos que auxiliam na elaboração de estratégias. A gestão estratégica de custos, para Shank Govindarajan, surgiu da mistura de 3 grandes temas subjacentes na literatura de gestão estratégica, que são a análise da cadeia de valor, a análise de posicionamento estratégico e a análise de direcionadores de custos. Tudo isso também está relacionado a marketing e a contabilidade de custos. Ao se obter um sistema de informação de custos que auxilia na elaboração de estratégias e, consequentemente, no processo de criação de vantagem competitiva, caracteriza-se a prática da gestão estratégica de custos. Esta também está diretamente ligada às decisões de investimento. Quando se alcança esse nível de integração, os custos passam a ser vistos como uma consequência das decisões de investimentos justificadas por estratégias bem definidas, há a gestão estratégica de custos. As decisões de investimentos são necessárias para que as empresas concretizem as estratégias. Elas estão na base da gestão estratégica de custos porque definem em grande extensão a pauta e magnitude de custos e despesas, justamente por serem investimentos. As decisões de investimentos acabam alterando a estrutura da empresa e, consequentemente, as estruturas de custos. Souza e Clemente demonstram que as decisões de investimentos alteram as estruturas de custos e essa alteração pode significar o sucesso ou o fracasso do investimento. Se a estratégia não trouxer receitas ou resultados esperados para suprir os custos instalados, pode ocorrer o fracasso desse investimento. Os autores falam, como exemplo, de um projeto de siderúrgica, petroquímica, montadora, supermercado, entre outros. Eles falam que esses projetos simplesmente não podem ser abandonados incompletos devido ao elevado montante financeiro que é preciso investir para a construção. Essa irreversibilidade das decisões de investimentos faz com que a estratégia da organização esteja diretamente ligada à gestão estratégica de custos. Os autores também abordam, como exemplo, os casos da Mercedes-Benz, da Costa do Sauípe e da TAM, que demonstram claramente a relação entre as decisões de investimentos e o seu fracasso por conta da estrutura de custos instalada. Para a Mercedes-Benz, o resultado foi o prejuízo de um investimento de 820 milhões de reais. Sem levar em consideração a opinião de consumidores e a fábrica mais moderna do mundo na época,
a fábrica trouxe um prejuízo de 500 milhões de dólares. Como visto, a estratégia altera a estrutura de custos. Porém, a estrutura de custos pode alterar a estratégia. Ao mesmo tempo em que uma estratégia pode demandar uma dada estrutura de custos, deve-se observar que a estrutura de custos atual de uma organização pode conferir limites ao seu rol de opções estratégicas. Ou seja, ao mesmo tempo que uma estratégia pode pedir uma estrutura específica de custos, é possível que a estrutura de custos desejada faça com que as estratégias sejam limitadas, que algumas estratégias não possam ser instaladas devido a essa estrutura de custos. A ligação, dessa forma, entre estratégia e estrutura de custos se trata de uma via de mão dupla em que uma influencia a outra. Depois de tudo isso, podemos conceituar a gestão estratégica de custos como uma análise de informações de custos dentro de um contexto mais amplo, ou seja, uma análise cujo foco vai além do controle de custos ao longo de toda a cadeia de valor, com vistas a resultados e que deve também conciliar a estrutura de custos que se instala com a estratégia concebida, como também fazer a gestão das informações de custos relevantes à manutenção da vantagem competitiva. Com base nos conceitos apresentados até agora, é possível descrever a gestão estratégica de custos conforme a figura que está sendo agora apresentada. É uma tentativa de inter-relação dos conceitos. A estratégia, que é o item 1 do quadrado vermelho, é concebida pela organização e tem como objetivo a criação de vantagem competitiva, item 3 também do quadrado vermelho. Para materializar a estratégia e colocá-la em prática, é necessário um investimento. Para conseguir a vantagem competitiva pretendida, a empresa possui alguns caminhos e cabe à administração escolher qual é o melhor caminho a ser seguido por meio das decisões de investimentos. Item 2 no círculo verde. A vantagem competitiva obtida é temporária por conta da concorrência. Item 4 no quadrado azul. Por conta de uma concorrência que é influente e que pode rapidamente reduzir ou eliminar essa vantagem competitiva de quem está ao seu redor. E essa concorrência a vantagem competitiva, na verdade, mesmo que temporária, fornece informações relevantes para a elaboração de outras estratégias, de novas estratégias, e dessa forma o ciclo se repete. A concorrência também influencia a elaboração da própria estratégia. A gestão de custos, item 7, no círculo laranja, tem como função fornecer informações para o sistema de informação de custos sobre os custos internos da empresa e também a gestão efetiva de custos pode criar vantagem competitiva. As decisões de investimentos criam uma nova estrutura de custos para a empresa, item 5, no retângulo
marrom, e a empresa precisa buscar um sistema de informação de custos, item 6 no retângulo marrom, para fornecer informações sobre essa nova estrutura. E isso é o conceito onde a gestão estratégica de custos, que é o círculo branco, que envolve todos esses itens, se localiza. Segundo Souza e Clemente, a gestão estratégica de custos se caracteriza como uma análise ao investimento, fornecendo informações da nova estrutura de custos para a tomada de decisão. E ela é muito importante para a tomada de decisão, porque vantagem competitiva tem como base a tomada de decisão. A gestão estratégica de custos influencia a estrutura de custos e vice-versa. A mudança de perspectiva faz com que a gestão estratégica de custos, por meio do sistema de informação de custos, forneça os subsídios de informações sobre como determinado investimento pode alterar as estruturas de custos. Essa nova visão pode ter como consequência o abandono de determinados investimentos por conta da estrutura de custos, caso as vantagens planejadas não consigam suprir os novos custos. Caberá à empresa analisar todas as variáveis mercadológicas para que o investimento seja realizado, afinal. Assim sendo, como visto anteriormente, a estratégia influencia a gestão estratégica de custos e esta influencia a estratégia. A influência da estratégia na estrutura de custos independe da metodologia adotada para a mensuração de custos, seja por ABC, direto, absorção ou qualquer método de custeio. Concluindo, a organização elabora a estratégia e tem como objetivo a criação de vantagem competitiva, que por sua vez é temporária, uma vez que a concorrência vai atuar para tentar eliminar ou reduzi-la. A materialização da estratégia se passa por meio de um investimento, que se trata de um caminho que a empresa adota e decide qual seguir, para a obtenção de vantagem competitiva. A decisão de qual caminho seguir na estratégia acaba acarretando em uma nova estrutura empresarial e, consequentemente, uma nova estrutura de custos. E, nesse contexto, o sistema de informação de custos passa as informações para a empresa sobre a estratégia adotada. A gestão estratégica de custos se caracteriza, nesse momento, fornecendo informações sobre a nova estrutura de custos, resultante da estratégia escolhida, em um momento anterior ao investimento. Ao se optar pela escolha da estratégia empresarial sob a ótica da nova estrutura que se instalará, de fato haverá a gestão estratégica de custos. Nota-se na literatura, os autores ressaltam isso, que a gestão operacional de custos, a gestão de custos pura, muitas vezes é tratado como gestão estratégica de custos, embora seja muito claro que gestão estratégica de custos e gestão de custos são duas coisas bem diferentes. Mas, porque, na verdade, a gestão estratégica de custos só ocorre quando há análise da nova estrutura de custos pelo sistema de informações de custos. A gestão estratégica de custos pode vir a ser um norteador importante na escolha da estratégia empresarial, uma vez que ela fornecerá informações importantes para a organização e principalmente na análise da estrutura de custos. A importância da gestão estratégica de custos no âmbito da estratégia empresarial se torna evidente em um novo investimento, uma vez que essa ótica resultante da gestão estratégica de custos demonstra o resultado da operação futura. Por fim, caberá à organização e principalmente aos tomadores de decisão
se a gestão estratégica de custos será levada em consideração na hora das decisões. Como visto, a gestão estratégica de custos acaba influenciando a estratégia e a estratégia também influencia a gestão estratégica de custos. Isso levando em conta a estratégia de investimentos. É possível perceber que uma nova estratégia acabará acarretando obrigatoriamente em uma nova estrutura de custos, como se fossem dois lados opostos de uma moeda, ou seja, a estratégia de um lado e a estrutura de custos de outro, sendo impossível separar uma da outra. E a gestão estratégica de custos neste contexto como um norteador no balanceamento dos dois lados. De forma sintética e, por fim, a gestão estratégica de custos pode ser conceituada como uma análise das informações de custos dentro de um contexto mais amplo, ou seja, além do foco no controle de custos ao longo de toda uma cadeia de valor com vistas a resultados e com foco na criação de vantagem competitiva e na gestão de informações de custos relevantes à manutenção da mesma. Muito obrigada.